Bom dia, povo de Deus. Ontem eu não postei vídeo, gente, porque eu tava muito cansada. Eu levantei já mais de meio-dia e é lenha da manhã, e não faz sentido postar lenha da manhã de tarde, né, gente? Então, eu tava virada no dia anterior, acordei de madrugada e eu não dormi mais. Então, tem momentos que a gente tem que respeitar, né, o nosso corpo. Mas amém, estamos aqui para a glória de Deus. E hoje nossa palavra da manhã, está lá em Números, capítulo 11, versículo do 11 ao 15. Então, o título diz: Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos para que pusesses sobre mim carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dai-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, ou te peço, se não tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então, gente, aqui Moisés, ele estava muito cansado. E ele clama a Deus porque ele estava cansado, porque esse povo só reclamava. Era um povo que só murmurava, que nada estava bom. Deus mostrava o tempo todo, Deus movia, sabe, a nuvem com eles, Deus levantava a coluna de fogo, Deus enviava maná, só que para eles nada estava bom. Era um povo que reclamava demais. Então Moisés estava cansado, porque era o tempo todo. Aí Deus fazia um sobrenatural, fazia um milagre, vamos adorar esse Deus. Aí passava um tempo, acabou, é como se eles tivessem amnésia, como se eles precisavam, eles precisavam o tempo todo de um sobrenatural, que acontecesse sobrenatural o tempo inteiro. E Moisés estava cansado, porque esse povo só murmurava. Então, naquele momento, né, eles só reclamavam, mas naquele momento eles estavam reclamando de carne. Eles falaram, lá no Egito a gente tinha carne à fartura, nós comíamos muito bem, né, trazendo assim, para as minhas palavras. E aqui só tem esse maná. Olha só tem esse maná. Gente, maná é provisão. O Senhor mandava todos os dias. Eles não passavam fome, eles não passavam necessidade, eles tinham de tudo. E ainda tinham ali o tempo todo o milagre de Deus, o sobrenatural. Eles viam ali o tempo todo e mesmo assim para eles não estava bom. Então Moisés pediu para o Senhor até para morrer, porque estava pesado demais para ele, né, como homem. Então Deus, né, aí às vezes a gente, né, pergunta por que Deus fazia, né, esse povo tinha que atravessar e tudo mais. Só que o que acontecia? Deus, ele queria mostrar para esse povo, ele queria tratar o coração do povo, ele queria entrar no coração desse povo. Então, ele o tempo todo ele mostrava, ele fazia sobrenatural, ele enviava maná e tudo mais, ele falava, ele aparecia, né? Ele falava com Moisés e tudo mais. E de nenhuma forma aquele povo permitia que Deus entrasse e quebrantasse o coração deles. Não tinha, era o tempo todo de reclamação. E Deus, ele já estava irado. Deus estava irado demais. Então Moisés ia lá e intercedia pelo povo. Porque Deus ele queria matar todo mundo. Deus falou para Moisés: eu vou matar todo mundo. E Moisés falou assim: Senhor, o Senhor tirou eles lá do Egito. E o Egito, né, os outros povos vão achar que você tirou eles de lá para poder matar, eles saíram de lá com uma promessa. Cumpre a promessa, Deus, para que o seu nome seja glorificado. Aí Deus fala: tá bom, não vou matar ninguém, Moisés. Mas ninguém vai entrar na terra prometida. Ele fala. Porque, deixa eu ver minha colinha aqui. Deus, ele queria mostrar o que ali?
que ele era a provisão deles todo dia. Que eles não precisavam se preocupar, porque Deus era a provisão deles. Deus, ele queria aumentar a fé daquele povo, ele queria que fosse um povo que cresce nele. O tempo todo Deus falava, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Deus era com eles o tempo todo, mas nada estava bom para aquele povo. E Moisés estava avançado. Então, mais abaixo, vai dizer que Deus mandou Moisés chamar 70 anciões. E Deus pegou o espírito e repartiu para os anciões, para que liderassem também parte daquele povo e não ficasse tão pesado para Moisés. Então, esse espírito é o Espírito Santo que estava com Moisés. O Senhor mandou chamar esses homens e repartiu, né, o Espírito Santo, né, que é o Espírito Santo que ia dar toda a coordenação, toda a direção de Deus para aquele povo, para que Moisés, né, não ficasse tão cansado, porque se Deus, como Deus, já estava irado com aquele povo, imagine Moisés como um homem, o que ele não sentia, o que ele não passava, né, daquele povo. Então, existia uma promessa, né, aquele povo, aí antes também o Senhor fala que, antes não, ali depois, que ia enviar carne, mas não era para 1, 2 dias, não. Aqui a gente lê e a gente consegue sentir a ira de Deus. Fala que eles iam comer carne até sair pelo nariz, até se fartar. Não era carne que eles queriam, então eles iam ter carne até se fartar. Gente, Deus estava muito irado com esse povo. E existia uma promessa que esse povo ia chegar em Canaã, a terra que tinha leite e mel com fartura. Ou seja, existia uma promessa muito grande para esse povo, de uma terra muito boa. Então, só que Deus, ele queria tratar esse povo, para quando eles chegassem nessa terra, eles serem dignos dessa terra, né? Eles muitas vezes não devastar e destruir aquela terra, porque foi a terra que Deus separou para eles. Então era uma terra santa, que precisava chegar lá e ser santificada, porque era uma terra que seria consagrada para o povo de Deus. Já estava separado para eles. Deus já tinha uma promessa. Mas quando eles chegassem lá, eles precisavam chegar diferente. Eles precisavam chegar lá entendendo que eles eram um povo santo e um povo separado. Só que nessa caminhada, eles não se quebrantaram, eles não se voltaram para Deus. Então é por isso que Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Por quê? A promessa de Deus é para quem é grato. É para quem obedece. É para quem entende que onde Deus está, ali também eu não quero estar. É para quem entende que a presença vale muito mais do que coisas. Então, por isso que esse povo não chegou na terra prometida. Deus firou e disse, esse povo não vai entrar. Porque essa terra vai ser uma terra consagrada. E dessa maneira eles não vão entrar. E eles não entraram. E foi morrendo um por um daquela geração, né, daquele povo. E a Bíblia vai dizer, né, que entrou eles, os filhos deles entraram, né, que existe uma promessa para o povo. Aquelas pessoas que reclamaram, que murmuraram, que ficaram 40 anos no deserto, não entrou. Então, isso é uma lição pra gente, né, que existem promessas. Deus não mente. Deus não falha, Deus não se engana quando Ele escolhe e põe uma promessa sobre as nossas vidas, né? Mas só vive a promessa quem é grato. A Bíblia fala que a gratidão movimenta o coração de Deus. Existem pessoas que vai viver de provisão em provisão diariamente, porque são pessoas que não confiam e não obedecem à palavra e não vivem conforme as leis de Deus. Então, esse povo vai viver de provisão em provisão. Às vezes a gente se pergunta, por que, Senhor, a gente está passando por coisas, né? E se existem promessas, né? Você fala que existem promessas, mas a promessa é para quem obedece. A promessa é para quem é grato, é para quem está agradecendo antes de receber. Então, se você não está vivendo essa promessa,
Se você não está nem caminhando, porque existe um processo, a gente sabe quando a gente está caminhando para aquilo que Deus tem para nós. Quando você olha e enxerga que está longe, que seu coração não consegue sentir ainda essa realização dessa promessa, é porque você não é grato, é porque você não está obedecendo, é porque você não entendeu que estar com Deus, que estar na nuvem, vale muito mais do que qualquer outra promessa. Ali, Deus falou algo comigo esses dias sobre Moisés. Quando Moisés fere a rocha, Deus fala para ele tocar na rocha e ele fere. Ele já está cansado. Moisés já está chutando balde, o povo já está cansado. Então ele desobedece. Deus manda ele fazer de uma forma, ele faz de outra. Então Deus ele diz que ele não vai entrar também na Terra Prometida. E eu não quero, tirar o contexto hermenêutico, tirar o contexto profético que existe ali, o entendimento de muitos de que aquela rocha representava Jesus. Mas eu creio que Moisés, quando Deus falou que ele não ia entrar na terra, Moisés falou assim, glória a Deus, porque eu não aguento mais esse povo. Eu não quero viver mais nem um segundo com esse povo. Eu creio que Moisés falou assim, Deus, quem é Canaã terrena diante da Canaã celestial? Moisés falava com Deus face a face. Moisés só queria glória. Moisés queria viver naquela glória. E era tudo que Moisés ansiava e desejava. Então, eu creio que Moisés, ele não ficou triste, nem decepcionado. Eu creio que ele falou assim, graças a Deus, o Senhor vai me levar contigo. Eu não preciso dessa Canaã, Deus. Eu não preciso dessa terra que manda leite e mel, Deus. Eu não preciso, que eu preciso é tua glória. Que eu preciso é viver contigo. E essa é a maior promessa para as nossas vidas, é viver eternamente com o nosso Pai. Essa é a maior promessa. E quando a gente entende isso, e quando a gente direciona os nossos olhos e o nosso coração para isso, aí todas essas promessas terrenas, elas chegam até nós. A gente tem acesso a tudo isso. Quando a gente desapega e para de murmurar e dizer, Deus, eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. Sabe? A gente começa a agradecer, Senhor, obrigada por esse maná desse dia. Senhor, obrigada por esse pão desse dia. Senhor, obrigada por esse emprego desse dia. Senhor, obrigada por minha família. Senhor, obrigada pelo que o Senhor me deu nesse dia. Começa a ser grato ao Senhor, começa a movimentar o coração de Deus a seu favor. E hoje eu acordei e eu estudo muito, eu tô estudando demais, então graças a Deus o meu coração tem fome. Mas todo dia eu acordo e falo assim, o que o Senhor quer falar? Eu não quero falar o que eu li, eu li, entendi, vou falar, não, eu quero que o Senhor direcione, o que o Senhor quer falar comigo neste dia, o que o Senhor quer passar para os seus filhos nesse dia. E eu sentei aqui, aí passei nas páginas e aí eu falei, Senhor, eu tô te buscando. Eu quero viver o sobrenatural, Podia passar um vento aqui, abrir a Bíblia, falar, esta é a palavra deste dia. Falei, Senhor, eu quero viver o sobrenatural também, Tenho buscado, não para minha glória, mas para ter essa intimidade, para ter, sabe? Eu quero viver essas experiências com o Senhor. E pronto, ali o Senhor me deu uma palavra, eu fui escrevendo aqui, o Espírito Santo foi ministrando comigo, e eu fui pegar o suporte do celular. E quando eu voltava, o Senhor falava assim comigo, filha, você não precisa de sobrenatural, porque você ouve a minha voz. Sobrenatural é para quem não ouve a voz de Deus. Sobrenatural é para quem duvida, é para quem não tem fé. Eu me emociono porque é assim que Deus fala comigo. Não é no relâmpago, não é no furacão. Eu só sinto, eu sinto aqui. E eu sei que é Ele. Então, e Deus me deu essa frase, sobrenatural é para quem está longe. E precisa ver, sobrenatural era para aquele povo que murmurava e que não obedecia. Que tinha mentalidade de escravo. Que precisava o tempo todo ver, sabe, coisas sobrenaturais. Ai, Senhor, para ter medo, porque eles tinham medo,
Eles tinham nem temor, eles tinham medo de Deus, por causa da ira de Deus. E eles não conseguiram desfrutar do amor, não conseguiram desfrutar de tudo que Deus queria dar para eles. Então Deus falou isso comigo e eu queria passar isso para vocês, que é bom Deus se mover muitas vezes de maneira sobrenatural, né? Para mostrar ali a presença dele, para mostrar ali o agir dele, mas não é isso que Deus quer de nós, que nós busquemos, né? A gente tem que buscar intimidade, relacionamento. Porque aí a gente vai conseguir ser sensível e entender, né? Que é muito bom estar na presença desse Deus e de que nada vale se ele não tiver. E essa é a minha oração. Eu falo assim, eu quero muitas coisas, mas eu não quero nada que não seja meu, que não seja para mim. Tudo que eu quero que venha de ti. E essa é a minha oração para Deus, sempre, sempre, sempre. Senhor, pelas minhas mãos, pela minha força, eu não fiz nada de bom, eu não conquistei nada. Era como correr atrás do vento. Então, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, essa é a minha oração. Senhor, que eu viva o que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada que não seja do Senhor para mim. Então, vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra nesta manhã. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na minha vida, Senhor. E eu creio também, Senhor, que aqueles que estão ouvindo, Senhor, que estão recebendo essa oração, que receberam essa palavra, Senhor, também são gratos a Ti. Senhor, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes murmurarmos, Senhor, por muitas vezes reclamarmos, Senhor, daquilo que o Senhor está nos oferecendo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor fez tanto dia bom, tanto dia mau. Então, Senhor, que no dia bom nós glorifiquemos, exaltamos, Senhor, engrandecemos e sejamos gratos, mas que no dia mau nós viemos entender que também esse dia foi o Senhor que fez e sejamos gratos da mesma forma, porque nenhum mal dura para sempre. Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, obrigada por essa manhã. Senhor, cuida, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, Senhor, nos blinda, nos guarda, Senhor. Envia os seus anjos para nos proteger, Senhor, nos guardar, Senhor, nos dar livramento. Pai, em nome de Jesus, toma essa quinta-feira nas suas mãos. Pai, derrama sobre nós o pão desse dia, o maná desse dia, é isso que nós queremos viver, tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Obrigada por tudo, Pai, que eu te peço, em nome do Filho Jesus. Amém. E graças a Deus.